Olá! No Me Conte Sua História de hoje, minha convidada especial é a Kátia. Ela é psicóloga, familiar, coach, psicopedagoga e vai contar pra gente como identificar, vai dar várias dicas, por exemplo, de como identificar que alguém da minha família tá precisando de um acompanhamento psicológico, como identificar que a pessoa precisa de uma psicanálise ou uma terapia comum, entre outras coisas. Eu vou convidar ela aqui agora. Kátia. Tá conectando. Quem tiver dúvida, vai mandando aqui que a gente vai falando. Kátia! Olá, Tudo bem? Acho que vai ter Vivi. que... Isso. Eu ia falar agora, vai ter que baixar um pouquinho. Tenta baixar um pouquinho mais a câmera para aparecer um pouquinho mais seu rosto. Vê se você consegue aí. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá um pouco baixo, mas tá dando Tenta pra... aumentar, tenta aumentar então o volume aí. Será que não adianta? Vamos já ajustar agora. Vamos ver. Veja se Qualquer melhorou. coisa eu coloco o fone para ajudar, né? Quer colocar já? Acho que eu vou colocar Fica à porque... vontade. Eu esqueci meu fone também. Hoje eu tô sem fone, mas vamos lá. Peraí, deixa eu pegar ali no quarto. Só um minutinho. Sem problema. Para quem tá chegando agora, hoje o nosso super bate-papo é com a Kátia Cabral. Ela é psicóloga e vai contar algumas coisinhas pra gente. Para você que tiver dúvida aí sobre psicoterapias e a área da psicologia, deixa sua perguntinha aqui no pontinho de interrogação que a gente vai respondendo. Vamos ver se agora melhora. Vamos lá, Vivi, fala aí pra eu Tá ver. melhor? Ah, agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Vou Ótimo. deixar Bom, assim. Kátia, primeiramente eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite. Gente, já tem, ó, acho que 1, 2, 3, alguns meses aí que eu tô trabalhando forte para ela aceitar esse convite e agora ela É aceitou. verdade, é Obrigada. verdade. Então, eu gostaria. Não tive mais como fugir de você, né? Exatamente. Então, eu gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade e confiança de aceitar aí o convite, de estar aqui batendo esse papo com a gente, tá? Eu que agradeço, né? Eu agradeço também a confiança sua, né? Em querer trazer um pouquinho da minha história. Eu acho que toda história, ela sempre ajuda muito a gente se encontrar, né? Se ver na história do outro. Então, bacana essas suas lives, né? Onde você conta as histórias e eu acho que é muito legal a gente conhecer as histórias, porque através das histórias a gente encontra a nossa própria, né? Sim, e sem falar que algumas pessoas se identificam, né, Kátia? Diversas histórias que a gente trouxe aqui, né, de superação, histórias profissionais. Então, diversas pessoas se identificam e a gente consegue encontrar, opa, às vezes até tá desmotivado com alguma coisa, e aí vê uma pessoa que se superou e fala, opa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? E aí Exatamente. vai, e sem falar as informações, quando a gente traz, igual agora, né, eu estou tendo a intenção de trazer você aqui para falar um pouco da psicologia, é justamente para quê? Às vezes as pessoas são ignorantes. Ignorante é o quê? Aquele que ignora os fatos. Ela não conhece bem a profissão, ela não sabe a real função de um psicólogo e às vezes tem seus pré-julgamentos, né? Então, a ideia até de te trazer aqui é para quebrar esse tabu, para mostrar, né, quão importante é um acompanhamento psicológico, quão importante é o seu trabalho. Mas vamos lá. Primeiro, fala para quem não conhece a Kátia, quem é a Kátia Cabral? Se apresente aí para Então, quem não conhece e até para quem conhece. a Kátia, eu falo assim, você quer saber quem é a Kátia ou o que a Kátia faz, né? Porque tem uma Né? diferença muito grande, né, em quem eu sou e o que eu faço.
Então, às vezes as pessoas se confundem nessa história, né? E se embolam, né? Nessa história do ser e fazer, né? Mas o que eu faço, né? Eu sou psicóloga há mais ou menos 27, 28 anos. Sou formada mais ou menos nesse tempo. Eu me formei e logo que me formei, eu comecei a trabalhar como psicóloga escolar. Então, a minha trajetória toda dentro da psicologia foi dentro da educação, especificamente na educação infantil, foi onde eu atuei por muito tempo e onde eu mais me encontrei, porque assim, eu sou apaixonada por essa área da educação infantil. É uma área da psicologia que me encanta muito e que eu gosto muito. Mas, em algum momento, né, da minha vida, eu precisei fazer outras escolhas, né? Busquei trabalhar em consultório, né, também. E hoje eu atuo só em consultório. E dentro de consultório, eu também trabalho com psicopedagogia, que é uma outra área que eu também busquei na minha formação e também consigo trabalhar, associar a psicopedagogia. Também sou Master Coach formada pela Febracis, né? A Febracis é uma empresa que eu sou muito apaixonada, que eu venho fazendo uma imersão há mais ou menos 5 anos de cursos, e onde eu me preparei muito e também com todo esse conhecimento eu consegui fazer uma psicologia muito melhor. Uhum. Então, Aliás, essa... falando em fazer uma psicologia muito melhor, o que te motivou? Por que psicologia? O que te motivou, Kátia, lá atrás, esses poucos, mais de 20 e poucos anos, a decidir fazer faculdade, né? Dedicar anos da sua vida estudando e sabendo que também seriam anos trabalhando na área da psicologia. O que te motivou a Então, entrar nessa área? eu comecei a trabalhar. Eu, na verdade, eu fiz normal, como toda mulher na minha época, né? Todo mundo fazia normal. A mulher sempre fugia para essa área de normal. A gente chamava de normal pedagógico hoje, né? Uhum. Então, a formação de professores. Então, eu fiz normal e eu comecei dando aula na educação infantil. Foi como eu comecei, né, a trabalhar. Desde os meus 15 anos eu já trabalhava com educação infantil, já dava aula. E assim, eu era apaixonada por entender o ser humano, sabe? Aquilo me chamava muita atenção, entender as dores, entender as dores da alma, porque desde essa época a gente já via muitos conflitos, né? Eram conflitos de pais, né? Conflitos de família. Isso tudo ia aparecendo muito, né? Nesse meu trabalho. E Uhum. aquilo tudo me criava muita curiosidade em querer ajudar, né? Eu sempre tive uma questão do ajudar o ser humano muito grande. Eu sempre fui uma ótima ouvinte, né? Eu sempre gostei muito de ouvir as histórias, ouvir as pessoas e as dores dela. E aí Uhum. eu acho que em algum momento me despertou fazer a psicologia para buscar assim, um entendimento maior para trabalhar justamente com essas crianças e com esses pais, né, dessas crianças, porque a gente tinha problemas muito grandes dentro da área de educação, né? Sempre aparecia muitas questões de dores, de conflito, né? E aí eu achei que isso complementaria muito o trabalho, né? A partir daí busquei psicologia, eu acabei continuando na área de educação mesmo, né? E trabalhei como orientadora educacional, como psicóloga educacional em várias escolas. Então, a maior parte da minha vida foi dentro de escola, né? De educação infantil.
Aliás, né, Kátia, para quem não entende muito, porque algumas pessoas pensam que psicólogo é psicólogo. Tipo assim, ah, psicóloga. Mas não conhece, não tem o conhecimento, na verdade, que o quê? Dentro da psicologia, assim como dentro da medicina, né? Que existe o médico ginecologista, o médico, enfim, diversas áreas, né? Tem pessoas que não entendem, não sabem, não têm o conhecimento. E dentro da psicologia existem áreas também, como, por exemplo, a psicanálise, a terapia em grupo, terapia familiar, terapia, enfim. Você poderia explicar um pouquinho para quem não entende, né, essas áreas e para que Uhum. cada uma delas serve, por exemplo? Assim, dá um Então, norte, né, para a pessoa, porque às vezes as pessoas estão com algum tipo de problema em casa e acham que, ah, meu filho está com depressão, por exemplo, eu vou levar para psicóloga. E às vezes leva para uma psicóloga que tem um formato de trabalho que na verdade não é necessariamente aquele que a pessoa precisa. Né? Então, isso que uhum. eu gostaria de trazer, de levar como explicação para as pessoas. Como a gente consegue explicar isso? Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que não existe abordagem boa ou abordagem ruim, tá? Existe a abordagem que se adequa a você, que você se identifica. Então, assim, quando a gente faz a psicologia, dentro do curso de psicologia, a gente tem uma pincelada de cada abordagem que a psicologia tem, né? Então a gente tem uma pincelada, uma base muito pequena. Então você acaba conhecendo um pouco de todas as linhas de trabalho, a gente chama assim linha de trabalho, e aí você, quando acaba o curso de psicologia, você busca uma pós-graduação e se especializa em alguma daquela que você se identificou mais. É a que você vai provavelmente trabalhar, né, e vai seguir, né, essa linha de trabalho. Mas eu digo que a gente nunca é só uma linha de trabalho, né? A gente é uma mistura de tudo que a gente da nossa história de vida. O psicólogo, na verdade, é uma mistura de muitas coisas, né? Ele vai ter uma teoria que ele acredita, que ele estuda, mas ele é uma junção da história de vida dele, da maturidade, do tempo de trabalho, né, que te dá uma experiência muito grande, e você começa a ter mais observações em relação a algumas coisas que deu certo e que não deu. Então, a linha de trabalho, na verdade, é só vamos dizer assim, alguma coisa para você se apoiar. Mas dentro disso aí, tem um monte de coisas que interferem para que você monte a sua linha de trabalho pessoal, né? E eu, particularmente, eu gosto muito, eu não sou engessada, né? Eu acho que a gente precisa estar aberta a todas as informações. Então, às vezes, é preciso que você use alguma coisa de uma linha, às vezes você usa alguma coisa de outra, né? Dependendo da demanda. Eu acho que a gente precisa ter essa flexibilidade no atendimento, né? E não ser radical a só uma situação. Eu, Kátia, penso assim, tá? Uhum. Bom, a gente tem algumas linhas de trabalho, né? Que é a psicanálise, tem a gestalt terapia, tem o TCC, né, que é o transtorno, como é que é? Transtorno cognitivo comportamental. Então, a gente chama de TCC. Então, são linhas diferentes. E tem a terapia familiar sistêmica, que é a que eu trabalho, né, a que eu me identifiquei e a que eu acredito, né, que funciona de melhor maneira, né? Então, é isso que eu tento te falar para você. Não existe bom e ruim, não existe o que funciona e o que não funciona. Existe aquilo que tem a ver com você e que você se identifica, né? Eu me identifiquei muito com a terapia familiar sistêmica, porque a terapia familiar sistêmica, ela é uma terapia que ela tem uma visão na família. Ela não vê o ser humano
como não vê o sintoma que o ser humano apresenta como individual, né? Para a gente, ele está sempre ligado ao contexto familiar. Então, quando eu conheci a terapia familiar sistêmica, e eu tive assim uma oportunidade muito grande de fazer com uma pessoa, com, vamos dizer assim, com papa, né, da terapia familiar, porque foi o Dr. Moisés Grossman, ele foi um dos que trouxe a terapia familiar sistêmica para o Brasil. Então, na época, eu passei 2 anos, né, com ele e cheguei a trabalhar, né, fazer atendimentos com ele. Ele tinha um trabalho muito bacana de equipe, né, de sala de espelho, né, que ele chamava. Então, ele atendia as pessoas e a gente ficava por trás de uma sala, né? Éramos 5 psicólogos e nós ficávamos numa arquibancada por trás da sala, onde nós assistíamos o atendimento, mas as pessoas não nos viam. E a partir dali, a gente podia intervir o tempo todo por interfone, perguntar, se meter mesmo na terapia, né? Eram pessoas que ele fazia um preço muito mais popular, mas que autorizava esse tipo de trabalho. Então, ali eu aprendi muito, eu vi muita coisa. Ali eu acho que eu saí da teoria e comecei a olhar a prática, né? Eu olhar a vida real, né? Aquilo que funciona e que não funciona. Então, assim, a terapia familiar sistêmica me encanta, porque nela eu acho que a gente encontra todas as respostas que a gente precisa, né? Porque às vezes algumas pessoas, até pelo pouco que eu venho acompanhando com você, né? Às vezes uma pessoa acha assim, meu filho tá com problema e ele precisa de uma psicóloga, né? O meu filho tá com problema, ele precisa de psicóloga. Na verdade, não é meu filho que precisa, sou eu. Exatamente. Porque se meu filho tá tendo alguma atitude, é decorrente de alguma atitude que eu tive com ele antes, né? Então, é onde essa parte de psicologia familiar sistêmica, você analisa exatamente isso, né? Não que a gente está falando que os pais são os problemas, né? Mas assim, para que as pessoas entendam, não é que o seu filho está com problema, então por que ele está com problema, né? Então é onde você vai, através de conversar até com a mãe ou com o pai, você vai identificar o porquê do problema do filho. Isso é muito importante. Na verdade, eles são responsáveis, eu digo assim, né? Eles são responsáveis. O que acontece? Não adianta a gente querer culpar não, responsabilizar, porque eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da responsabilidade, né? E porque é responsabilidade, você pode mudar essa história o tempo todo, né? Se é sua responsabilidade, se foi sua responsabilidade fazer essa situação acontecer, você também pode mudar essa história em qualquer momento. Então, eu gosto muito de trabalhar com responsabilidade, não culpa. Na verdade, assim, o que mais acontece no meu trabalho são mães, pais, né, famílias trazendo filhos para o atendimento, né? Com problemas. É um adolescente, é uma criança. E nessa primeira consulta, né? Eu nunca falo que não vou atender, né? Eu aceito essa primeira consulta. E nessa primeira consulta eu já falo, já situo aquela família que não adianta eu atender uma pessoa, o filho sozinho, trabalhar aquela criança, o sintoma daquela criança, se ele é fruto de um sistema adoecido. Porque eu acredito que quando uma pessoa vem com algum sintoma, esse sintoma não é só dele. Esse sintoma, ele é relacional, né? Ele só foi, eu falo assim, a pessoa que procura, que desenvolve o sintoma, ele é a pessoa mais fraca da família que adoeceu, porque o sistema está adoecido. Então, você imagina você empoderar, você tratar, você trazer a consciência dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente que você está tratando, ele começa a melhorar
e daqui a pouco ele volta para um sistema adoecido e aí o seu trabalho vai todo por água abaixo. Então, por isso que eu não acredito num trabalho individual. Eu acho que você precisa trabalhar toda essa família, né? Trabalhar todo esse sistema para que você consiga fazer todos entenderem que alguma coisa está errada naquele processo ali familiar, né? Então, assim, é um trabalho de investigação, né? Eu falo, eu não tenho varinha mágica, não tenho poder de mudar as coisas rápido. A gente começa a investigar dentro dessa família, da história dessa família, o que aconteceu para que essas pessoas apresentassem esses sintomas que elas estão apresentando momentaneamente. E aí a gente começa a trabalhar a consciência disso e mudança. Dando como exemplo, eu não gosto de falar da minha vida pessoal, mas, por exemplo, eu já vi momentos da Giovana tá irritada, impaciente, né? E de eu parar e trazer exatamente a consciência e falar, mas peraí, ela tá irritada, aí acaba que eu fico irritada e desconto nela também. Então eu vejo ela tá irritada, eu paro e falo, peraí, por que ela tá irritada? O que aconteceu? Opa, antes dela estar irritada, eu estava. Então acabou que eu passei a irritação para ela e ela. Só que aí eu falo, não, mas ela tá irritada. Então não adianta eu ver ela. Porque é mais fácil. É responsabilidade minha, né? De ver que eu estava primeiro que passei aquilo para ela. É mais fácil, né? Você apontar o problema para o outro, né? É muito mais fácil você não querer ver as relações que tem aquele problema com você. Eu digo que uma criança, ela modela os pais, né? A criança nasce um papel em branco, gente. Não tem como, né? Eles vão ser o que você conduzir, o que os pais, né? Que eu digo os pais, né? Os pais, as pessoas que estão diretamente ligadas, porque existe também crianças, né, que são criadas por avó, por avô. Então, essas pessoas também é muito importante você trazer para o processo terapêutico, porque elas também estão envolvidas, né, nessa história familiar. E a criança, ela modela o tempo todo o pai e a mãe. Então, às vezes, você vai, a criança, né, fica, como você deu exemplo, fica irritada, tem uma crise de irritação, aí te incomoda, mas você não pensa que ela modelou isso de você. Ela vai estar fazendo exatamente do mesmo jeito que você tem feito, né? Em algum momento você também ficou estressada assim, ela olhou e ela entendeu que no momento em que ela não quer alguma coisa, ela precisa gritar ou fazer jogar alguma coisa. Jogar alguma coisa. Irritada. E até o bater mesmo, né? A gente vê crianças também que batem, que rebatem, enfim. Tudo é o jeito que ela está modelando, né? A gente não, eu falo assim, nós somos seres humanos, né? Erramos o tempo todo, mas a partir do momento que a gente começa a ter a consciência, eu falo que tudo na vida é consciência, e a gente começa a ter a consciência da importância, né, de passar os bons exemplos para os filhos, porque eles vão estar modelando, você começa a se policiar em relação a isso. Mas muita gente não se entende, não se alerta a isso, né? E vai vivendo a vida e vai fazendo as coisas do jeito que fazia antes. E acaba realmente passando uma modelagem, né, para os seus filhos daquilo que ela é. Eu falo assim, é muito melhor. Eu falo que a gente não precisa falar nada para filho, né? A gente só precisa ser. Eu vejo muita gente falando, principalmente com adolescentes, né? Eu atendo alguns adolescentes e a questão de bebida, né? Enfim, tudo isso tem sido uma preocupação muito grande para os pais, né? Porque hoje a vida está muito fácil, né, nessa questão. E aí eu falo, mas o que você tem mostrado para ele dentro de casa, né? Como é que é a sua questão com a bebida?
Eu bebo, às vezes, eu bebo socialmente, é sempre socialmente, né? Uhum. Mas eu não gostaria que ele bebesse. Eu falei, mas se você não gostaria que ele bebesse, você precisa mostrar para ele que beber não é legal. Se você Aham. bebe, como é que você pode falar para ele não beba, né? Então, a gente vê muitos pais assim, não beba, mas ele bebe. Não Uhum. fume, mas ele fuma. Não Uhum. grite, mas ele grita, né? Uhum. Não seja Até. malcriado, não xingue palavrão, mas ele fala palavrão o dia inteiro em casa. Então, você não precisa falar o que a criança tem que fazer. Deve ou não Você fazer. precisa ser. Exemplo. Entendeu? Uhum. Esse é o. Aliás, Kátia, até puxando um gancho de criança, né? Eu identifiquei, por exemplo, na Giovana, que alguns desenhos influenciam algumas atitudes dela também, né? Tipo, uma vez eu vi ela brava e jogando o negócio no chão e brava. Eu falei, mas gente, eu não faço isso. Que aí veio a minha consciência, peraí, eu já fiz isso perto dela? Não, eu nunca fiz isso, nunca joguei nada no chão e pisei em cima. Por que será que ela tá fazendo isso? Aí eu comecei a observar os desenhos que ela estava assistindo. E ela estava assistindo uma época uns desenhos de uns gatinhos super fofinhos, mas tinha um gatinho no meio daqueles fofinhos, que era o gatinho do mal, ele era roqueiro, tipo, nem todo roqueiro é mal, mas assim, o gatinho ali era roqueiro, usava preto, e ele tava bravo, tava com o controle na mão, jogou o controle no chão e pisou em cima. Aí eu falei, caiu a ficha, né? Falei, ela viu ali e repetiu também, né? Então, assim, levando Exatamente. o que eu tô trazendo isso porque, assim como os pais, né, o âmbito familiar motiva, né, e gera isso na criança, o que ela vê também, né? Tipo, um desenho, você deixa ali a criança livre para assistir o que quer. Ah, eu quero ficar livre, né? É aquilo, educado a trabalho, né? Que eu já aprendi como psicóloga, educar a trabalho. Então, às vezes, para os pais modernos, hoje em dia, é mais fácil jogar o iPad na mão da criança. Fica aí com esse iPad, enquanto eu vou fazendo as coisas. E tá deixando a criança ver o que quer ali e também isso acaba influenciando, né? Exatamente. Eu falo que não deixa de ser a modelagem que ele está buscando também, né? O que ele vê. De 0 a 12 anos acontece toda a formação da criança, né? Onde se forma toda a estrutura emocional da criança. Então, Uhum. tudo que ela vê, ouve e sente nesse período, ela vai levar como verdade para a vida dela, né? Então, é muito importante a gente entender, ver o que essas crianças estão assistindo, né? Porque ela vai estar modelando, né, aquilo que ela está assistindo, né? Se você bota um desenho todo dia para ela, né? Aquilo é uma aula para ela, né? Ela está Uhum. aprendendo com aquele desenho todos os dias. Através do significado e significante, né? A criança não entende muito, né? Mas ela através do significado e significante, ou seja, ela está vendo lá óculos e está mostrando óculos. Ela não sabe falar, ela não sabe falar, não fala nada ainda, mas ela tem a inteira compreensão de qualquer coisa que é vista. Por quê? Porque é essa troca do significado significante. Então, às vezes, no desenho vai falar bola e está mostrando a bola, e ela está entendendo ali. Então, tudo que ela está vendo ali, ela com certeza ela vai estar modelando na vida dela também. Então, é importante tá entendendo quais são os desenhos, o que você. Até quem são as pessoas que estão convivendo com essa criança que está passando para ela as verdades da vida, né? Porque às Uhum. vezes até uma pessoa que você contrata para tomar conta, isso é muito importante. Olhar para essa pessoa, né? Como como é que ela fala, o jeito dela, porque a criança vai modelar ela também, né? Uhum. Então, precisa estar muito atenta nesse período onde se forma toda a parte intelectual, emocional da criança, porque é dali para frente que tudo vai ficar como verdade, entende? Uhum. Kátia, voltando até agora para suas formações, né? Você é coach também, né? Como você falou, Master Coach. Na psicologia,
quais as vantagens, por exemplo, e a diferença de usar as ferramentas do coach na psicologia que você vê como diferença? Eu falo assim, igual você falou, quando você está fazendo a faculdade, eles dão uma pincelada em todas as linhas, né? E conforme o tempo, assim como toda e qualquer profissão, se você quer se especializar e ser cada vez melhor dentro do mercado, você vai buscando um curso a mais, né? Extracurriculares, né? E você buscou o coach. Você acha, se você hoje para, por exemplo, e analisa a Kátia antes do Master Coach e hoje, qual o diferencial você acha que tem a formação, o que trouxe diferente, né, para você o coach, para o atendimento com o paciente, para você e para o paciente, né? Porque como as ferramentas são usadas para o paciente, o que você vê como um diferencial? O coach, ele, para mim, foi um curso muito, muito importante, né? Como pessoa, eu acho que qualquer pessoa, né, deveria fazer uma formação de coach, porque é um curso que independe de qualquer profissão, você pode associar ele a qualquer profissão, ele vai te ajudar muito a somar com qualquer profissão. É um reconhecimento pessoal muito grande, é uma mudança muito grande de mindset. Então, eu particularmente tive muitos ganhos com coach dentro da psicologia. Por quê? Porque a psicologia, ela é um processo terapêutico mais longo, né? Então, com o coach, com as ferramentas que eu aprendi do coach, eu posso trabalhar algumas questões na terapia, na psicoterapia, com ferramentas onde eu vou ter um resultado muito mais rápido, né? Exemplo, por exemplo, no processo de depressão, né? No tratamento de depressão, hoje em dia é a demanda maior dentro do consultório, é depressão, síndrome do pânico. Através de algumas ferramentas de coach, eu consigo tirar essa pessoa desse estado de depressão muito mais rápido do que só trabalhando com o processo psicoterapêutico. Então, você tira ela com uma ferramenta, né? Com algumas ferramentas, você consegue tirar ela daquele estado de baixa total e a partir daí você consegue fazer um trabalho psicoterapêutico muito melhor, porque ela já está mais aberta e mais empoderada para aceitar o tratamento. Às vezes é muito difícil você trabalhar com pessoas com depressão, porque enquanto ela não sai daquele trabalho, daquele processo de baixa total, ela não está aberta a muita aceitação, não está aberta a nenhum tipo de intervenção. Por isso que às vezes a gente também precisa buscar dentro desse diagnóstico de depressão ajuda de um psiquiatra, onde ele vai trabalhar algumas medicações para que eu possa, através dessa melhora dela, conseguir intervir. Porque se a pessoa não tiver aberta à intervenção, a gente não consegue muita coisa. Então, eu tive muito ganho em relação ao meu trabalho com psicologia, podendo aplicar algumas ferramentas de coach e ter um resultado mais rápido, né? Um resultado mais eficiente, em menor prazo, digamos assim. Uhum. Eu até resumindo assim, né, pro pessoal, porque muita gente fala assim, eu fiz anos de terapia e não resolveu nada, né? Eu sempre vejo diversas pessoas falando isso e eu acho isso muito injusto porque aquela psicóloga, por exemplo, aquela psicóloga não era boa, porque eu fiz anos de terapia e não resolveu. Eu vejo da seguinte maneira, não é a psicóloga, é a pessoa, porque não adianta de nada a psicóloga tá fazendo todo o trabalho e a pessoa não se movimentar. Porque o que acontece? A pessoa tá em baixa. Aí ela tá no vitimismo. Eu tô mal, eu tô isso, eu tô aquilo. A psicóloga está ali tentando reanimar, né? A pessoa tá só reclamar e vai em terapia, dá mas eu tô mal. Então não adianta nada, né? Tipo, a pessoa ficar naquela. Então, às vezes as pessoas culpam, né? Deixa a alta responsabilidade, porque é isso. E o que eu acho muito legal na sua metodologia, né? De usar... Eu já fiz terapia
com outros tipos de psicólogos, né? Hoje, pra quem não sabe, eu sou paciente da Kátia. Deus colocou ela no meu caminho. O ano, já faz um ano. E assim, eu vi essa diferença, né? Porque, às vezes, outra metodologia, por exemplo, que eu fiz, que não tinha o coaching, parecia que eu patinava e também não saía do lugar, né? Ficava naquilo. E depois que eu comecei a fazer com você, com as ferramentas que você usa, eu também tinha um pouquinho de conhecimento dessas ferramentas, né? Que eu já fiz o método CIS e tudo mais. Eu consegui dar saltos quânticos, né? Tipo assim, opa, mas é verdade, por que eu tô mal assim? Não, peraí, eu ainda estou em construção. Porém, foi de uma maneira mais todos rápida. Nós. A gente tá, Todos né? Em nós, constante construção. Então, eu vejo muito esse diferencial, por isso que eu queria que você tivesse falado, assim como você acabou de explicar, porque é rápido, né? A ferramenta, até se eu puder exemplificar, se eu estiver errada, me corrige, Kátia, é fazer você trazer a consciência mais rápido. Sim. Né? O coach. Sim. É você conseguir enxergar, né? Isso é incrível. Gente, para quem não tem o conhecimento desse tipo de atendimento terapêutico com o coach, vale a pena ter acesso. A Kátia tá aí, entre em contato com ela, saber. É como se você tivesse com a corda no pescoço, ela chegasse e falasse assim, como é que tira mesmo essa corda? Aí você vai fazer assim, é assim, pronto, você se libertou daquilo, né? E não ficar fazendo assim, mas ó, se você ficar aí, você vai cair, ó. Não, é tipo, como é que faz? Aí ela faz você pensar, né? Isso é muito incrível. Aliás, é muito interessante esse processo de que rápido que o coach consegue fazer em algumas situações. Muito legal. Eu me identifico muito com esse trabalho de coach. Enquanto muita gente aí está brigando, né, o que é psicologia, o que é coach, o que é, né, o que é bom, o que é ruim, eu simplesmente peguei isso, fiz uma junção perfeita e tenho ajudado e tenho impactado muitas pessoas através desse trabalho que é a psicologia com o coach. E é incrível. Aliás, você até falou sobre depressão, Kátia, para uma família, porque eu vejo também que acontece muito, né? Que às vezes uma pessoa tá mal, ela tá ali gritando que ela tá mal, e às vezes a família não identifica isso, a família não vê, isso é frescura, né? Tanto que muitos casos que a gente vê, né, infelizmente, nas mídias, que a pessoa se suicidou, que, enfim, diversas atrocidades que levaram a pessoa até aquilo, porque ela estava em depressão, às vezes não foi uma depressão curada, ou a família não conseguiu identificar, os amigos próximos não conseguiram identificar para poder auxiliar, ajudar aquela pessoa. Como, Kátia, uma pessoa, a família pode, de repente, identificar que o filho, o primo, ou parente, ou até um amigo precisa de uma ajuda, de um acompanhamento terapêutico, né? De uma psicóloga, um psiquiatra, enfim, um profissional para poder ajudar. Então, o primeiro sintoma é mudança de comportamento, né? Alguma coisa que apareça aí de diferente no comportamento daquela pessoa. A gente precisa, e principalmente os pais, precisam estar muito atentos, né? A mudança de comportamento dos filhos, né? Se ele tinha um jeito de ser, de repente, né? Vamos supor, o que aparece muito hoje, né? Aquele adolescente vive trancado no quarto, né? De um tempo para cá passou a ficar trancado no quarto, não quer se socializar mais. É uma mudança de comportamento, né? Então, o problema é que os pais, eles deixam as coisas passarem muito, né? Deixam passar muito sem que procure ajuda. Na hora, às vezes, que eles vêm para mim procurar ajuda, o que acontece? A situação já está muito difícil e fica muito mais difícil a gente intervir. Então, é muito importante que, logo no início, viu mudança de comportamento, uma criança ou uma pessoa que não era agressiva, de repente está muito agressiva, é uma mudança de comportamento. O que está acontecendo? Ela nunca foi assim, agora ela está agressiva demais. Já é um sintoma diferenciado para que você tenha um olhar diferenciado. E no caso, a pessoa, por exemplo, viu esse tipo de diferença, o que ela faz? Já
por exemplo, Kátia, já agenda, eu preciso levar meu filho aí ou não? Ela vai te explicar o que está acontecendo para vocês juntos analisarem para ver o que fazer. Então, quando acontece um sintoma, né, vai buscar ajuda, procura um psicólogo, vai lá dizer o que está acontecendo para que ele possa entender e dar um feedback para você daquela situação. Olha, vamos trazer essa família, vamos ver o que está acontecendo, vamos encaminhar para um psiquiatra. Aí tem que buscar ajuda, não tem jeito, né? Ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, enfim, buscar algum tipo de informação que possa te ajudar a entender o que está acontecendo, né, com aquela pessoa ou consigo mesmo, né? Eu tô num movimento diferente do que eu fui a minha vida inteira. Tá, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa tá te levando a ter comportamentos que não eram normais na sua vida. Então, o que está acontecendo, né? O que na sua vida está acontecendo, na sua história está acontecendo para que você desenvolva esses comportamentos? Então, essa é a investigação. A filhota está aí. A Gabriela é sua filha, não é? Gabriela, É sua filha. Aliás, até a pessoa se auto-identificar com isso, né, Kátia? Porque assim, pô, eu sou super autoastral, eu sou super sorridente. Aí eu passei por algum momento, maternidade, por exemplo, que foi o meu caso. Em breve eu vou contar um pouco do meu caso aí. Enfim, aí fiquei triste, não quis mais me cuidar, não quis mais me socializar. Ou seja, opa, é um sinal de alerta para mim. Mas nem sempre a pessoa tem esse sinal de alerta, né? Às vezes a pessoa não nota. Então é onde é importante sempre quem está em volta ficar observando, falar, opa, ela não era assim, por que ela está assim? Né? Na tentar verdade, conversar com eu a acho pessoa, de repente. a pessoa... Na verdade, eu acho que a pessoa nota, sim, sabe? Mas ela ainda não está querendo e não tem forças para buscar ajuda. Então, é importante notar, ela nota, ela percebe, ela sabe que não tá, que tem alguma coisa errada, mas às vezes ela precisa, né, desse sistema familiar tá identificando isso e está ajudando ela a fazer esse movimento, né? Entendi. Então, é muito importante que esse sistema familiar, né, e eu digo sistema familiar, ou marido, enfim, alguém que esteja próximo, esteja podendo ajudar essa pessoa a fazer esse movimento, porque é muito difícil nesse momento fazer qualquer movimento sozinha. Então, eu trabalho muito com casais também, né? Terapia de casal. Eu adoro. Para mim é a área, dentro de tudo que eu faço, eu gosto muito desse trabalho com casais. Então, assim, o que eu vejo nessa busca dos casais? Eles esperam, o casamento já está destruído verdadeiramente, onde já não tem mais chance nenhuma, aí eles vêm buscar ajuda. E aí é quase impossível a gente fazer um milagre, né? Porque a coisa já está muito destruída. A gente consegue ajudar a centrar aquela situação ali, a eles se entenderem melhor, até para entender, porque eu falo, a terapia de casal não é para você fazer as pessoas ficarem juntas, às vezes é até para você fazer elas entenderem que elas não têm como ficar naquela relação adoecida. Isso, né, é um grande engano. Às vezes tiver que terminar de uma maneira saudável, porque na maioria das vezes você tem filhos, né? Sim, e eu já tive muitos casos, né? Eu já tive muitos casos que ali no processo terapêutico esse casal se separou e até hoje eu tenho muitos que continuam comigo individual, né? Então eles entenderam que naquele momento aquilo não tinha mais sentido para eles e estava adoecendo eles naquela relação. Então, assim, a terapia de casal é também não só para juntar o casal, mas também para fazê-los entender que aquele relacionamento ali não está saudável para a vida deles. Então, é muito importante quando aparece o primeiro sintoma nesse casal, a primeira briga, a primeira dificuldade, os primeiros problemas onde as coisas ainda estão bem leves, buscar, né? Aí é muito mais fácil a gente ajudar. Mas, normalmente, as pessoas, não só os casais, só vão buscar quando a coisa já está muito avançada. Não é que a gente não consiga ajudar, mas se torna muito mais difícil, né?
desculpe, falando até em dificuldade, na sua profissão até hoje, você tem algo assim que você se recorda? O que foi mais desafiador para você em todos esses anos? Ah, eu acho que eu tive um grande desafio, né, há muito tempo atrás, onde eu precisei optar pelos meus princípios, pelos meus valores, diante da minha profissão, né? Eu tive uma época onde eu fui convidada para ser coordenadora de uma creche, né, numa escola de grande porte, muito bem reconhecida. E eu trabalhava em uma outra escola e chegaram para mim me oferecendo 3 vezes mais do que eu ganhava para eu ir para lá, porque eles não teriam tempo de treinar ninguém. E eu já era uma pessoa experiente nessa área e eles precisavam rápido de alguém. Eu enchi meus olhos, né? Porque 3 vezes mais do que a gente ganha, né? Não é para se recusar. E eu larguei um trabalho de 10 anos, né? Onde eu trabalhava como coordenadora, psicóloga, praticamente dirigi uma escola de educação infantil. E eu fui para essa escola, né? Fazer um trabalho numa creche. Eu fiquei com toda a coordenação de uma creche. E ali eu vi que funcionava muito comércio, né? Comércio e não educação. E tive muitas dificuldades, né? Porque tudo que eles queriam que acontecesse, que eu fizesse, batia muito com os meus valores, né? Então, eu comecei a bater de frente com eles, porque eu sou uma pessoa que acredito muito naquilo que eu faço, eu, eu faço com muito amor o meu trabalho, eu faço com muita dedicação, e eu comecei a bater de frente com as situações que eles me impunham, né? E nesse momento eu tive que escolher, né, entre ficar no emprego ganhando muito bem, onde eu teria que fazer uma educação comercial, ou ou continuar acreditando no amor, né, no carinho, na dedicação, né, na troca. Então, 4 meses depois, eu pedi demissão e falei que o meu perfil não se adequava ao perfil daquela escola, e perdi assim, um emprego muito bom, mas eu não me arrependo, porque eu não saberia fazer a educação que eles queriam que eu fizesse. Uhum. Mas foi Uau. muito desafiador. Eu fiquei, em função disso, eu fiquei quase um ano desempregada, porque quando a gente sai no início do ano de uma escola, você só vai conseguir emprego, né? Só vai conseguir no ano seguinte. Então, foi muito desafiador, mas, enfim, foi uma escolha. Kátia, falando sobre mitos e verdade, qual é o mito sobre terapia na área da psicologia, né, de atendimentos? Um mito e uma verdade. O que você colocaria como mito e verdade? Bom, mito, eu acho que o mito é as pessoas acharem que o psicólogo pode resolver todos os problemas dela, né? Normalmente as pessoas vão para buscar um psicólogo achando que a gente vai resolver os problemas, né? Que a gente tem uma varinha de condão, que a gente faz milagre. Fada madrinha. E na verdade, todo movimento precisa ser dessa pessoa. Eu não vou conseguir fazer nada com essa pessoa se ela não quiser fazer movimento, né? Se ela não quiser realmente se ajudar. Então, colocam muito dentro, como se o psicólogo pudesse fazer milagre. E a gente não faz nada, absolutamente nada, sem o movimento do paciente. Uhum. E uma verdade, eu acho que uma verdade é que a psicoterapia dói, né? Eu acho que essa é uma verdade. Dói mesmo, porque nesse momento em que você busca, né, a terapia, a psicoterapia,
você precisa olhar para os seus problemas, olhar para as suas dores, né? Você não consegue resolver as coisas se não olhar para as suas dores. E às vezes olhar para as dores dói, mas alivia também, né? Eu falo muito, né? Eu dou um exemplo muito, né? Um exemplo até assim bobinho, mas eu falo, né? Você tá eu falo do furúnculo, né? Você tá com furúnculo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Não adianta se você não espremer aquilo, não tirar aquilo, né? Aquele pus que tá ali dentro, você não consegue se aliviar da dor. Então, muita gente fica querendo ficar, né, com a dor. Então, não adianta. Tem que futucar, tem que olhar para o problema, tem que olhar, tem que encarar, porque as mudanças só acontecem através da consciência, né? O primeiro passo de uma mudança é você se conscientizar do seu problema, do que você está vivendo, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Então tem que olhar. E olhar, às vezes, dói. Dói. Pode doer, mas é uma dor. É igual alivia. o metiolate, quando a gente alivia. A mãe ia passar metiolate, ardia, mas resolvia, né? É tipo isso. Kátia, até na pandemia, porque a terapia geralmente é pessoalmente, né? Na pandemia, você teve que se reinventar e teve que ir, de repente, para o atendimento online. Como foi isso para você? Então, tem uma paciente minha aqui, Raquel. Duas? A Cíntia também. Ela disse que parece que está levando uma coça. Mas é uma coça com amor, né, Raquel? depois cura. Uhum. Um beijo para você. Então, para mim não foi difícil, porque eu já trabalhava online, né? Eu já trabalhava online e até com você mesmo, né? Eu já tendo 2 pessoas nos Estados Unidos online e há um ano e pouco. Então, eu não tive dificuldade do online. Mas eu, Kátia, gosto muito de trabalhar o presencial. O presencial me faz muita falta, né? O olho no olho, né? Você sentir a pessoa ali me faz muita falta, muita. Mas não tenho dificuldade com online. Acho que funciona também, funciona da mesma maneira. Na verdade, a terapia funciona por 2 maneiras. Primeiro, você se identificar, né, com a abordagem do terapeuta e ter empatia, né? É importante a empatia, né? Muita gente não consegue fazer um processo terapêutico pela falta de empatia. Quando você tem uma empatia inicial, ela vai funcionar de qualquer maneira. Vai funcionar online, vai funcionar presencial, vai funcionar por telefone. Quantas vezes eu atendi paciente falando no telefone, porque ela estava numa questão onde não podia se expor ali na hora. Kátia, eu vou para o banheiro, a gente fala no telefone. E assim eu fiz e funciona, né? 1 hora atendendo, falando no telefone. Então, o importante é essa empatia, né? Essa conexão com o psicólogo que vai te atender. Aliás, até a Cíntia falou uma coisa aqui que é muito verdade, que o problema e a solução está dentro da gente, né? Que às vezes a gente só olha para o problema e, na verdade, o problema e a solução está dentro da gente. Principalmente para perceber quando a gente está enrolando. Exatamente. Saudade de Cíntia. Muita saudade estão dela. Ali, ó, se mostrando. Que bom. Kátia, tá quase acabando nosso tempo já. Qual conselho, você viu, ó, passou rápido. Nossa, Qual conselho ou dica que você deixa para quem está assistindo a gente? Bom, eu acho assim, se eu pudesse dar um conselho, né, abordando essa questão da psicoterapia, é que você, ao buscar um profissional, você procure conhecer muito esse profissional, conhecer a história desse profissional, conhecer a vida, até porque hoje em dia a gente tem Instagram, onde a gente pode, né, tá olhando um pouquinho a história daquela pessoa, enfim. Porque muito a gente colocar a vida, né, as nossas vulnerabilidades na mão de profissionais errados
e isso vai ter em qualquer área da vida da gente, né? Vão ter bons coaches, péssimos coaches, bons psicólogos, péssimos psicólogos, bons advogados, péssimos advogados. Então, não é uma questão só dentro da psicologia, mas que você procure entender, ver os resultados, ver o resultado daquela pessoa. Porque eu vejo muita gente, né, pregando teoria, onde a sua vida, a sua história pessoal, ela mostra outra coisa. Então, como é que você vai falar para uma pessoa, falar de filhos para uma pessoa, né? Vamos supor, onde uma pessoa que nunca teve filhos, né? Como é que você vai buscar um terapeuta, né, para trabalhar crianças onde essa pessoa não teve essa experiência de viver, né, um processo de maternidade e conhecer na prática tudo isso? Então, como eu falei e falo, ser terapeuta não é só teoria, né? Você precisa, é uma junção de maturidade, de história pessoal, de vida, que você vai juntando tudo isso e fazendo o seu processo terapêutico. Então, é muito importante, né, buscar pessoas com referências, onde você saiba que, né, que tem uma experiência boa, porque você colocar a sua vida, às vezes, na mão de uma pessoa errada, pode, né, fazer um estrago muito maior do que já está. E não existe barreira, gente. Por exemplo, eu tô fora do Brasil e a Kátia que está me atendendo, ela está no Rio de Janeiro, né? Então, desde o ano passado, quando eu a procurei, nós começamos atendimento online e ela no Rio de Janeiro, eu aqui online, está funcionando. Tá funcionando também, não é só por ela, é porque eu estou me movimentando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não tô tirando o mérito da Kátia. Eu tô dizendo que mas o não mérito adianta, não é meu. né? Não adianta não é você ter um excelente profissional se você não se mexer. Se você não usar aquilo que ela tá passando, né? Então, um profissional, no caso da terapia, um profissional só vai fazer funcionar aquilo em você se você fizer. Então, tipo assim, você tá cabisbaixo, tá mal. Ai, choveu. Ai, que merda que choveu. Ai, que calor do cara. Tipo, só reclamando. A psicóloga vai te ajudar a reconhecer. Choveu, nossa, que bom. Se você não mudar a sua atitude ali, né? Tipo, nossa, que bom que choveu, as plantas vão ficar mais verdes. Nossa, o sol, que bom que tá o sol, pra aquecer um pouquinho. Se você não fizer esse movimento de mudar aquilo que tá ruim, aquilo que tá bom, o psicólogo pode ser o melhor do mundo, pode ter o valor mais alto, né, financeiro, assim, ter que pagar, por exemplo, que não vai adiantar, né? Então, eu vejo isso muito importante, isso. Na verdade, o mérito não é nada meu, a gente só traz, né, a consciência, a gente ajuda aquela pessoa a entender, né, o que está acontecendo, mas se ela não fizer movimento, nada vai acontecer. E eu falo que fazer movimento é decisão, tá? Não é vontade, é decisão. Eu quero sair daquele lugar, eu quero sair daquele estado, o que eu preciso fazer? Aí a gente vai orientar algumas coisas. Mas não adianta querer ter vontade de fazer, porque a vontade não vai vir, né? É decisão. Sair do lugar que você está, em qualquer momento da sua vida, é decisão. No primeiro momento é decisão. Ou seja, gente, esse movimento é você decidir. É decidir não querer mais ficar do jeito que você está. Né? E decidir é sair da zona de conforto, nem sempre é fácil, né? Kátia, para finalizar, qual mensagem você deixa para quem está assistindo a gente? A gente nem não tirou uma foto, né? Bate uma foto aí do... Não. Você? Vamos lá. Se alguém tira também, marca a gente aí. Manda pra gente. Bom, uma mensagem, eu diria, na dúvida, ame, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Você vai encontrar sempre pessoas diferentes, vai sempre encontrar histórias diferentes. Você nunca vai saber o que a pessoa passou ou passa para que esteja naquele momento, né? Eu digo que não existe ser humano incoerente, né? Ele sempre que você
vê uma pessoa com problema, ela está ligada de alguma maneira a uma história familiar, né? Ela não é incoerente, né? Então, assim, na dúvida, ame, né? Sem saber essa história dessa pessoa, sem saber, né, o que ela está passando. Eu acho que o amor, né, é o que mais ajuda, né? É o que mais salva pessoas, né? Então, acolha, né? Às vezes a gente vê uma pessoa reclamando, gritando. O que você faz? Você vai e grita, você julga. Então, ao invés de ter esse processo, né, de julgamento, acolha, né? Essa pessoa está precisando de ajuda às vezes e você não consegue ver. Então, a mensagem que eu deixo e que eu levo muito na minha vida é isso. Na dúvida, ame, né? O amor faz milagre. E como faz? Uau! Viu? Acabou! Finalmente, Acabou. né? Consegui! Gente, para quem chegou espero agora... ter podido, né, ajudar e responder. Com certeza, né? Com certeza. Aliás, para quem está chegando agora, a gente bateu um super papo aqui. Eu vou deixar salva a live, vou compartilhar. Compartilhem também, né, com quem você identifica que às vezes alguém da família está passando por algum desafio emocional, né? Passa para alguém da família, para ajudar as pessoas, né? Enquanto é tempo, né? Vamos ajudar, vamos compartilhar. Kátia, mais uma vez, muito obrigada pela confiança, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Corri a beça, né? Corri a beça, mas não tive como correr mais de você. Ela correu de mim, porque eu empoderei você de fazer live e ó... Olha lá, ó, é exatamente isso. Ela me empoderou, ela me motivou a estar aqui fazendo as lives, porque isso faz bem pra mim. É a mesma coisa. Depois a gente vamos marcar mais, tá, Kátia? Até mesmo para falar sobre os perfis, porque eu sempre falo sobre os perfis comportamentais aqui, que eu fiz o DISC e tudo mais, né? De mostrar para as pessoas. Então, conversando com a Kátia, a gente identificou que um remedinho para mim era isso aqui, né? De estar conversando, de estar fazendo as lives. Então, às vezes, você aí tem algum remedinho que você não sabe qual que é e de repente, você consegue identificar através da terapia, que não é um remédio droga, né? Um remédio que você vai na farmácia e compra. Às vezes, é uma atitude, um movimento, uma ação, uma decisão que você faz que te tira, assim, ó, da lama e te leva para o glamour. Não é mesmo, Kátia? Exatamente. E você está fazendo um trabalho muito legal, né? Contando as histórias. Eu tô achando incrível, né? Você trazer as pessoas e compartilhar essas histórias. Parabéns, né? Pela sua atitude, pela sua iniciativa. E espero que você ainda traga muita história aí para gente tirar proveito, né? Com certeza. E modelar a informação e levar a história de vida das pessoas, porque é aquilo que você falou, às vezes a história de um pode motivar o outro e sempre vai estar ajudando, né, Kátia? Se alguém pôde, você também pode, né? Eu falo assim, se tem uma história onde alguém pôde fazer alguma coisa, não tenha dúvida que você também pode. Isso aí. Aliás, quem quiser entrar em contato com a Kátia, gente, eu vou deixar salvo o Insta dela aqui. Entre em contato com ela, faz atendimento online também, essa pessoa maravilhosa. E tem muita história para contar, inclusive uma linda história de superação. Mas hoje a gente está aqui para compartilhar a profissão, né, Kátia? Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Junto. E para quem esteve aqui conosco, nosso muito obrigada. Obrigada, né? obrigada, beijo. Vivi. Um beijo, querida. Tchau, tchau.